Olá, pessoal! A Loteca 867 está na área. E no concurso dessa semana aí, teremos jogos pela série A, B e C do Campeonato Brasileiro. A enquete dessa loteca já está no ar lá no blog. Eu peço para vocês votarem lá, porque eu gostaria da opinião de vocês. Eu vou deixar o link da enquete aqui na descrição do vídeo. Vocês vão lá, votem rapidinho, que na sexta-feira eu vou fazer um post no blog e um vídeo aqui com os resultados da enquete que vocês acham aí. No concurso anterior, com jogo simples, eu fiz 10 acertos. Quem quiser conferir também está lá no blog, eu deixo aqui na descrição do vídeo este post. Sem mais delongas, vamos aos palpites e análise deste concurso da Loteca 867. Na minha opinião, um concurso difícil, com série C, concurso bem complicado esse aí. Mas vamos tentar aí, né, pessoal? No jogo 1, temos Avaí e Flamengo, pela Série A. Aqui é o confronto do Lanterna contra o líder do campeonato. O Avaí, na última rodada, finalmente conseguiu venceu o Fluminense fora de casa. Já o Flamengo, na última rodada, deu show, venceu o Palmeiras por 3-0. Lembrando que nesse jogo o Avaí vendeu o mando de campo. Esse jogo vai ser realizado no Mané Garrincha. Então, para mim, é um jogo que vai ser na casa do Flamengo, com certeza vai ter mais flamenguista neste confronto aqui. Para mim não tem outra aposta, coluna 2, Flamengo, qualquer outro resultado é uma zebraça. Coluna 2, Flamengo no jogo 1. No jogo 2, temos Fortaleza e Fluminense. O Fortaleza vem de vitória na última rodada diante do Goiás, ocupa a 12ª colocação na tabela. Já o Fluminense vem de derrota na última rodada diante do Avaí e está na 18ª colocação na zona do rebaixamento. Está ficando bem complicada a situação do Fluminense. Tem o 19º é o CSA, tem a mesma pontuação do Fluminense. Jogando em casa, a equipe do Fortaleza, eu acredito que o Fortaleza vai se impor, vai se aproveitar desse mau momento do Fluminense, que vai com certeza nervoso para esse jogo. Então eu vou ficar com a coluna 1, Fortaleza no jogo 2. No jogo 3, temos Internacional e São Paulo. O Inter vem de vitória na última rodada diante do Botafogo, ocupa a 6ª colocação na tabela. Já o São Paulo vem de um empate diante do Grêmio e ocupa a 4ª colocação. É sempre um jogo complicado, Inter e São Paulo, né? Um duelo que já decidiu muita coisa importante, é sempre um jogo complicado. Mas dentro do Beira-Rio, com o time titular, eu acredito que o Inter vai vencer. O Inter costuma ter bons resultados no Beira-Rio. Ainda não perdeu no Beira-Rio no Campeonato Brasileiro. Então eu acredito que o Inter vai vencer mais uma. O São Paulo ainda tem problemas com jogadores titulares que estão machucados. Então eu acredito que o Inter vence esse jogo aqui. Então eu vou ficar com a coluna 1, Internacional. Pela falta de verba também, para não poder investir em mais duplos. Mas eu vou ficar com a coluna 1, Internacional. No jogo 4, temos Goiás e Palmeiras. Ambas as equipes aqui vêm de derrota na última rodada. O Goiás ocupa a 13ª colocação, o Palmeiras ocupa a 5ª colocação. Nenhuma das equipes vem aí num bom momento. O Palmeiras agora demitiu o técnico, né? Vem com um técnico novo. Acredito que vai engrenar o time do Palmeiras. Tem mais qualidade que o Goiás, mas historicamente, quando joga no Serra Dourada, o Palmeiras passa algumas dificuldades. Então, por isso, eu vou ficar aqui em cima do muro, tentando achar algo diferente, não indo óbvio. Eu vou ficar com a coluna do meio no jogo 4, mas é um jogo para mim que tudo pode acontecer. Quem puder, tripla esse jogo aqui para tentar cobrir uma surpresa, mas no seco eu vou na coluna do meio, por intuição mesmo. No jogo 5 temos Cruzeiro e Grêmio. O Cruzeiro vem de vitória na última rodada diante do Vasco, ocupa a 16ª colocação. O Grêmio vem de um empate diante do São Paulo e ocupa a 11ª colocação. É um jogo complicado. Eu acredito que vai ser um jogo truncado, com poucas oportunidades aí. Então aqui eu vou fechar no empate. Empate seco, coluna do meio, no jogo 5. No jogo 6, temos Santos e Atlético Paranaense. Ambas as equipes vêm de vitória e na última rodada o Santos venceu a Chapecoense fora de casa e ocupa a 2ª colocação no campeonato. O Atlético Paranaense venceu o Ceará jogando em casa e ocupa a 9ª colocação. Aqui, jogando na Vila Belmiro, eu vou confiar no Santos.
Apesar que é um jogo arriscado, o Santos andou fazendo umas partidas ruins, também não jogou muito contra o Chapecoense, mas aqui eu vou confiar no Santos, pela falta de verba também. Vou ficar com a coluna 1, Santos, na fé. No jogo 7, temos CSA e Chapecoense. Aqui, ambas as equipes vêm de derrota na última rodada. O CSA perdeu para o Bahia, a Chapecoense perdeu para o Santos. O CSA ocupa a 19ª colocação, a Chapecoense a 17ª. Duelo dos dois times que estão ali na zona do rebaixamento. As duas equipes eu acredito que vão ir para se defender nesse jogo, jogar uma no erro da outra. Então, por isso aqui eu vou ficar no empate. Jogo feio, truncado, com poucas chances, eu vou ficar com a coluna do meio no jogo 7. Se fosse para apostar num vencedor, eu ia ficar com o CSA, pelo fator casa. Mas aqui eu vou ficar com a coluna do meio, empate seco no jogo 7. Entrando aí pela Série B, no jogo 8, temos Guarani e Oeste. Duelo de dois times também que estão ali na zona do rebaixamento. Jogo de 6 pontos, famoso jogo de 6 pontos. O Guarani vem de vitória na última rodada diante do Figueirense, né? Quebrou muitas apostas na loteca passada, inclusive a minha, e ocupa a 20ª colocação do campeonato e é o lanterna da competição. Já o Oeste vem de um empate diante do Sport e ocupa a 18ª colocação. A diferença de pontuação é de apenas um pontinho. O Guarani vai tentar ir para cima, já que vai estar jogando em casa, vai tentar essa vitória aí. Mas vai ser muito complicado, já que o Oeste é um time que empata muito, deve ir fechadinho para esse jogo aí. No seco eu vou arriscar e vou ficar com a coluna 1, Guarani. Mas se tratando de um jogo contra o Oeste, eu vou fechar um duplo. Coluna 1 e coluna do meio, no seco eu fico com a coluna 1. Quer dizer, como eu digo para vocês, jogo contra o Oeste, o empate é sempre uma possibilidade. No jogo 9, temos Sport e Bragantino. O Sport vem de um empate na última rodada diante do Oeste, ocupa a 4ª colocação no campeonato. Já o Bragantino vem de uma vitória diante do Brasil de Pelotas. É o líder da competição. O Bragantino é superior, mas vai estar jogando fora de casa e o empate não seria um resultado de todo ruim. E é nele que eu vou. Eu vou ficar com o empate seco, coluna do meio, no jogo 9. O Sport também é um time que empata muito, já são 11 empates nessa Série B, então por isso eu vou ficar com empate, coluna do meio, no jogo 9. No jogo 10, o último jogo da Série B, neste concurso, temos Coritiba e Atlético Goianiense. Aqui o Coritiba vem de derrota na última rodada diante da Ponte Preta. Vamos abrir um parênteses aqui, derrota injusta do Coritiba, já que o gol da Ponte Preta foi irregular. Eu até tinha apostado nesse jogo da semana passada em empate, ou no Coritiba, mas eu apostei no empate, minha aposta seca, teria acertado se não fosse esse jogo, esse gol irregular da Ponte. O Coritiba não perdia há 10 jogos. O Coritiba ocupa a 2ª colocação na tabela. Já o Atlético Goianiense vem de vitória diante do São Bento e ocupa a 3ª colocação na tabela, mas tem a mesma pontuação do Coritiba. Ou seja, é mais um jogo de 6 pontos agora na parte de cima da tabela. Jogando no Couto Pereira, eu acredito que o Coritiba vença essa. O Coritiba tá organizadinho, tá um time que vem jogando bem. Em casa eu acredito que vença o Atlético Goianiense. Vou ficar com a coluna 1, Coritiba, no jogo 10. No jogo 11, Série C do Campeonato Brasileiro, quartas de final, jogo da volta. No jogo da ida foi 1-0 pro Confiança. Aqui para mim vai ser um jogo equilibrado. Aliás, todos os jogos da Série C vão ser jogos equilibrados. Lembrando que quem passar já garante o acesso para a Série B do ano que vem. O Ipiranga jogando em casa vai para cima, já que perdeu o jogo de ida por 1-0. E por isso eu vou ficar com o Ipiranga coluna 1. É um jogo complicado, tudo pode acontecer, o Confiança pode vir a ganhar também. Quem puder tripla os 3 jogos da Série C, porque a Série C é imprevisível, mas jogando em casa eu vou ficar com o Ipiranga. E lembrando que nessa Série C nós não temos gol qualificado. Fator importante de se lembrar. No jogo 12, temos Sampaio Corrêa e São José. Quartas de final, jogo da volta, na ida 0-0. O Sampaio vai decidir em casa e com isso leva uma certa vantagem. No jogo da ida, o Sampaio Corrêa conseguiu se segurar,
conseguiu segurar o São José no gramado sintético, que é difícil jogar no Paço da Areia, o estádio do São José, com a grama sintética. Me perdoem quem gosta de grama sintética, mas eu acho um crime com o futebol. Quem vai jogar lá, o time visitante, sofre muito. O Sampaio Corrêa conseguiu passar por isso, conseguiu segurar o São José. Mas o São José, fora de casa, costuma se retrancar muito. Foram muitos empates fora de casa nessa Série C que o São José conseguiu. Para mim vai ser mais um jogo truncado que vai terminar num empate e decisão nos pênaltis para essa vaga aí na Série C. Eu vou ficar com a coluna do meio. Mas, quem puder, duplo fechado na coluna 1 do Sampaio Corrêa. Coluna 1 e coluna do meio. No seco, eu vou ficar com um empate. No jogo 13, temos Náutico e Paysandu. Pela Série C, quartas de final, jogo da volta. Na ida foi 0-0. Aqui o jogo mais pesado em termos de camisa nessas decisões aí da Série C. Duas equipes tradicionais aí do futebol brasileiro que já disputaram Série A. Vai ser um jogão para mim, um jogo bem disputado. Mas jogando em casa, eu acredito que o Náutico vai levar essa. Então eu vou ficar com a coluna 1, Náutico, no jogo 13. E encerrando a loteca, temos Botafogo e Atlético Mineiro pela Série A do Brasileiro. Ambas as equipes vêm de derrota aí na última rodada. O Botafogo diante do Inter ocupa a 10ª colocação, o Botafogo na competição. E o Atlético Mineiro vem de derrota diante do Corinthians. O Atlético ocupa a 7ª colocação no campeonato. O Botafogo jogando em casa não é um time que dá para confiar. E o Atlético é um time mais qualificado, apesar de vir numa sequência de derrotas aí nesse Campeonato Brasileiro. Mas aqui eu vou arriscar e vou ficar com o mandante. Vou ficar com a coluna 2, Atlético Mineiro. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu joinha, deixe seus comentários que eu respondo assim que puder. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber todos os meus vídeos. Não se esqueçam de votar na enquete que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vai lá no blog, votem, que na sexta-feira eu volto com os resultados da enquete, tá bom, pessoal? Desejo muito boa sorte para vocês e até a próxima!